Quando o árbitro Vinícius Gonçalves Dias apitar o início da partida entre Santos e Água Santa a partir das 8h30 da noite deste domingo na Vila Belmiro, o alvinegro mais famoso do mundo entrará em campo ostentando a última colocação do seu grupo, o Grupo B do Campeonato Paulista. São 9 pontos conquistados em 9 rodadas e saldo de gols negativos, o que significa dizer que o Santos tomou mais gols do que fez. E neste momento, muitos torcedores santistas passam a se perguntar sobre o que será do futuro breve do Santos. Aliás, muitos torcedores, inclusive, cobram a demissão do treinador Pedro Caixinha. E neste vídeo, que eu admito para você que não estava no meu roteiro gravá-lo, nós vamos falar sobre esse assunto. Chegou a hora de demitir Pedro Caixinha ou o Santos precisa dar tempo ao seu treinador para que ele possa tentar consolidar o seu trabalho? E mais, vamos trazer informações, reportagens de setoristas, jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos, informando o que pensa a direção do Santos sobre o futuro de Pedro Caixinha. Falaremos também sobre o protesto que interrompeu parte do treino do Santos ontem, no sábado, véspera do jogo contra o Água Santa. Então, bem-vindos de volta aqui ao canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e neste vídeo, hoje é dia de jornada dupla no canal Filho de Peixe. Eu estou gravando esse vídeo, agora são 11h49. Logo mais, você está vendo esse vídeo provavelmente pouco depois da hora do almoço, às 8h30 da noite, o Santos enfrenta o Água Santa. E quando acabar o jogo, você é o meu convidado especial para a nossa live pós-jogo. Então hoje é dia de jornada dupla aqui no nosso canal, um vídeo extra pauta, que eu não estava pretendendo gravar, mas eu vi que essa discussão tomou corpo nas últimas horas, e mais tarde o comentário, a análise ao vivo do jogo entre Santos e Água Santa. Você é o meu convidado especial para saber quando começa a nossa live. Peço para que você ative o sininho, assim você não perde nenhuma notificação, seja de vídeo, seja de live. Se inscreva se você for novo por aqui, muito obrigado pela sua audiência, já somos quase 8.500 pessoas e eu estou muito feliz. Em breve o sorteio da camisa oficial do Santos, deixe o seu like, comente a sua opinião, você é daqueles que defende a demissão de Pedro Caixinha ou acha que o treinador tem que ser mantido? Compartilhe o nosso conteúdo, não esqueça do like, se quiser e puder, vire membro do nosso canal, consulte valores e condições aí no botão Seja Membro e apoie o produtor de conteúdo independente. Logo, logo vem aí o grupo de WhatsApp dos membros do nosso canal para a gente estreitar uma relação e conversar diariamente, tá bom? Já falei demais, então vamos falar sobre Pedro Caixinha. Como eu disse, são 9 pontos em 9 jogos e o Santos, com os jogos que ocorreram na tarde e na noite deste sábado, caiu para a 4ª colocação do seu grupo, o Grupo B. O Guarani tem 11 pontos, o Red Bull Bragantino tem 11 pontos, meu Deus do céu, até me perdi, a Portuguesa, salvo engano, tem 9 pontos e o Santos também tem 9 pontos, Posso ter me equivocado aqui, mas o Santos está na última colocação do grupo. A Portuguesa empatou com o Corinthians em 2-2, o Red Bull Bragantino venceu o Noroeste, próximo adversário do Santos, por 2-1, e o Guarani joga na tarde deste domingo contra o São Bernardo. É um motivo de alegria para o torcedor do Santos, ou pelo menos para deixar o torcedor do Santos otimista por um tropeço do Guarani, porque o São Bernardo tem a 2ª melhor campanha geral do Campeonato Paulista. Se o Santos vencer o seu jogo, vai a 12 pontos. E caso o Guarani perca, o Santos assumirá a liderança do grupo. Caso o Guarani vença o jogo, ou até empate, se empatar, o Santos precisa tirar uma diferença, salvo engano, de 3 gols no saldo. E se o Guarani perder, evidentemente estaciona em 11 pontos e o Santos ficará em primeiro. Caso o Bugre Campineiro vença, o Bugre vai a 14, o Santos fica na 2ª colocação do grupo com 12 pontos. Em resumo, meu amigo, o Santos só depende dele para se classificar. Alguns dirão que está aí o problema, porque quando o Santos depende apenas dele, tudo dá errado. Mas eu queria falar nesse vídeo sobre Pedro Caixinha. Aliás, antes de eu começar a falar, você é a favor da demissão do Pedro Caixinha agora? Diga aqui nos comentários. Ou você acha que precisa de tempo ao tempo? Ou você acha que a demissão pode ser ainda pior que a manutenção dele? Comenta aqui agora e eu vou começar a dar a minha opinião, tá certo? Então vamos lá.
Primeiro eu quero deixar claro que eu não acho que o Pedro Caixinha é isento de críticas, ou seja, não estou dizendo aqui que não há nenhum ponto que a gente possa criticar o Pedro Caixinha, muito pelo contrário, existem diversos pontos e eu vou começar a elencá-los aqui para vocês a partir de agora. O primeiro deles, claramente me parece que Pedro Caixinha recuou em algumas de suas ideias. Por que você está falando isso, André? Então vamos lá. Primeiro jogo da temporada, Santos e Mirassol na Vila Belmiro, rodada número 1. O Santos marcava a pressão até o tiro de meta do Mirassol. Nós vimos um time que saía rápido para o ataque, que marcava lá em cima, fazia o perde-pressiona, muitos jogadores no campo de ataque do Mirassol. Depois disso, honestamente, nós só fomos ver o Santos voltar a fazer isso na última rodada contra o Corinthians. E aí tem uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. O Pedro Caixinha mudou de ideia sobre a pressão por quê? Será que as peças que ele tem hoje no elenco, na sua avaliação, não lhe davam condições de executar as suas ideias de jogo como ele gostaria? Ou ele mudou de ideia porque sentiu que as suas ideias não foram muito bem absorvidas pelos jogadores e para não perder o grupo, ele deixou um modelo de jogo mais conservador, digamos assim. Então esse é o primeiro ponto de crítica. O segundo ponto de crítica, Pedro Caixinha aparece em alguns casos, evidentemente, não é proposital, pelo menos eu acho que não, né? Eu não acho que em sã consciência um profissional sabotaria o próprio trabalho de propósito. Mas enfim, Pedro Caixinha sabotou o seu próprio trabalho ao escolher alguns jogadores que todos nós sabíamos que não tinham condição. João Basso, um deles. O próprio Léo Godoy. O fato de ter deixado o Gil de fora do time tantos jogos. O fato de ter mantido o Diego Pituca de forma intacta no time por muitas rodadas, colocando o Pituca do lado direito do campo, quando todos nós sabemos que ele joga melhor do lado esquerdo, visto que ele só tem perna esquerda, a perna direita do Diego Pituca não serve de apoio nem para subir no ônibus, né? E o fato também, o terceiro tópico, de que quase acabou a primeira fase do Campeonato Paulista e o Santos segue tendo problemas com bolas cruzadas na sua área. Contra o Corinthians mesmo, o Santos fazia um primeiro tempo muito digno, um plano de jogo muito bem desenhado pelo Pedro Caixinha, até que o Corinthians cruzou uma bola na área do Santos e o desfecho você já sabe qual foi. Mais uma vez, um zagueiro do Santos é antecipado pelo adversário e o Santos sofre um gol. Foi assim contra o Palmeiras na Vila Belmiro, foi assim contra o São Bernardo em pelo menos 2 gols, foi assim contra o Velo Clube, foi assim contra o próprio Corinthians. Então, ao longo de toda a primeira fase, foi assim contra a Ponte Preta, foi assim contra o Mirassol. Então, ao longo de toda a primeira fase, todos os torcedores do Santos sabiam qual era o calcanhar de Aquiles. E quando o treinador não consegue corrigir este problema, a culpa é dele, evidentemente, né? A culpa é dele, evidentemente. Eu sei que o calendário está sido uma loucura, né? O Santos não tem tempo para treinar. O Santos, o Mirassol, o Corinthians, o Noroeste, o Red Bull, todos. O calendário brasileiro é uma verdadeira vergonha, é uma verdadeira piada. Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco também. O São Bernardo também não tem tempo para treinar e tem mais que o dobro de pontos do Santos. O Corinthians também não tem tempo para treinar, tem mesclado seus jogadores, ora joga o time titular, ora joga o time reserva e tem mais que o dobro de pontos do Santos. A Ponte Preta, rebaixada para a Série C, também não tem tempo para treinar e tem mais pontos do que o Santos também. E vamos parar por aí. Então, o Pedro Caixinha deveria ter encontrado formas de resolver esse problema da bola aérea. Mas dito isso, meu amigo e minha amiga que me acompanha neste vídeo, eu sou absolutamente contra a demissão do Pedro Caixinha e devo dizer para vocês que eu concordo quando eu leio uma reportagem que diz que a direção do Santos vai esperar pelo menos o final da primeira fase para discutir o que fazer. Para mim, essa decisão é acertada. É óbvio que se o Santos ficar de fora do mata-mata do Campeonato Paulista, a permanência de Pedro Caixinha ela é praticamente indefensável. Ela vai se tornar insustentável a sua permanência, porque o Santos tem o Neymar, por exemplo, e só este fato já justificaria uma troca de comando técnico pelo tamanho do impacto que seria isso. Imagine você ter à disposição o melhor jogador brasileiro das últimas gerações, o maior jogador vivo da história do clube que você comanda e você ficar de fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Isso seria um vexame
de grandes proporções para o Santos. E eu acho que se isso acontecer, o Pedro Caixinha será mandado embora. Porque aí é dar murro em ponta de faca, como diria o outro, né? Mas eu sou contra a demissão neste momento pelo seguinte motivo, gente. Quando a torcida do Santos bate exclusivamente no treinador do Santos, na minha opinião, e repito, é apenas a minha opinião, e você não precisa concordar com ela, eu quero que você discorde, inclusive, de forma educada aqui nos comentários, a torcida do Santos direciona a birra, a cobrança, para o lugar errado. O foco está errado. Perceba, gente, que o Santos acabou de anunciar, no dia do jogo contra o Corinthians, a contratação do Benjamin Hohlheiser. O Santos está anunciando o jogador na 9ª rodada, na 10ª rodada. Isso é falta de planejamento. E a falta de planejamento tem um culpado. A direção do Santos é a principal culpada. O senhor Marcelo Teixeira é o principal culpado. E sabe por quê? Porque o Marcelo Teixeira manteve o Alexandre Galo, aquele profissional que todos nós sabíamos que não poderia permanecer no Santos. E o Alexandre Galo foi mantido quando o Santos garantiu o seu acesso da Série B para a Série A. E mesmo depois do Fábio Carille ter sido demitido ainda no mês de novembro, o Santos demorou quase 45 dias para contratar o Pedro Caixinha. E só contratou depois da demissão do Alexandre Galo. E o Santos contratou um treinador que estava desempregado desde outubro. E sabe quando o Pedro Caixinha foi contratado? 23 de dezembro. Você estava aí preparando aquele Chester, aquele peru, aquela rabanada, estava comprando o presente do amigo secreto e o Santos tinha acabado de anunciar o seu treinador. E essa demora excessiva do Santos tem cobrado o seu preço. O Santos não tem planejamento. Não caiam neste papo de que dizem, não, o planejamento está atrasado. Não, o Santos não tem planejamento. E essa falta de planejamento está cobrando o seu preço. O Tiquinho Soares estreou na 4ª ou na 5ª rodada, visivelmente acima do peso, porque ele jogou o Mundial com o Botafogo, então ele ganhou férias prolongadas, porque é o que determina a lei, né, pelo tempo de descanso que o profissional tem. O Santos contratou o Zé Rafael, que teve que operar a coluna e ninguém sabe quando ele volta a jogar. O Neymar, gente, o Neymar tá vindo para decidir os jogos pelo Santos depois de mais de um ano sem jogar. Quando o Neymar estreou como titular contra o Novo Horizontino, foi a primeira vez que o Neymar jogou de titular depois de 481 dias. Isso dá mais de um ano. O Santos está anunciando o Hohlheiser, que nem joga na fase de grupos. O David Washington, que deve vir para o Santos depois do Mundial Sub-20, do Sul-Americano Sub-20, nem pode jogar a primeira fase. O Thiago Maia, se o Santos fechar com ele nessa novela que nunca tem fim, nem pode jogar a primeira fase. Então, imagine como seria injusto, pelo menos a meu ver, demitir um treinador quando o Santos, apresenta jogadores na 10ª rodada, jogadores esses que nem podem jogar a primeira fase. 2, quando o seu principal jogador volta a campo depois de um ano de inatividade. E 3, quando a culpa pelo planejamento não é dele. O Pedro Caixinha está tentando, e eu repito, eu sei que essa opinião é controversa, mas contra o Corinthians o Santos fez um bom jogo. O Santos fez um bom jogo. Tinha mais finalização, tinha roubada de bola no campo de ataque, tinha marcação, pressão, tinha o meio de campo preenchido, corrigindo problemas que nós temos visto ao longo de toda a primeira fase, mas tinha o problema da bola aérea também. Existe uma linha tênue entre o que é certo e o que é errado, porque, como diz um ditado, o que importa é bola na rede. O Santos jogou melhor, mas o Corinthians pôs 2 bolas na caixinha e o Santos pôs apenas uma. Por isso que o Corinthians ganhou. Mas por todos esses elementos, eu acho que a manutenção do Pedro Caixinha precisa ocorrer pelo menos até o próximo domingo. Porque o Santos joga mais tarde, nesse domingo, pouco depois de você estar assistindo esse vídeo, joga na quarta-feira, às 7h15, de novo na Vila Belmiro contra o Noroeste, e no próximo domingo, às 6h30 da noite, ou 6h30 da tarde, se você preferir, contra a Inter de Limeira. Até domingo que vem, o Caixinha tem que ser mantido. E eu tenho convicção de que o Santos vai passar de fase e de que o trabalho vai melhorar. Com esses jogadores que o Santos terá à disposição daqui para frente, o trabalho vai melhorar. E só para fechar esse vídeo, queria dizer que me espanta saber que ontem a torcida organizada do Santos, uma das torcidas organizadas do Santos, fez protesto jogando o rojão dentro do CT e tendo paralisado o treino. Sabe por quê?
Não tenho nada contra a torcida organizada, sei da importância da torcida organizada, que não abandona o Santos nunca, abandona os clubes de forma geral nunca, mas eu me pergunto o seguinte: onde estavam esses torcedores que jogaram rojão dentro de campo no treino de ontem, quando o Santos fez uma campanha grotesca na Série B? Quando o Santos contratou o Morelos, quando o Santos contratou o Patrick, quando o Santos fez o contrato que fez com o Furt, quando o Santos contratou o Léo Godoy, quando o Santos contratou o Júnior Caissara, quando o Santos renovou o contrato com o Vladimir, quando o Santos trouxe de volta o Lucas Lima. Onde estavam esses torcedores quando o Santos manteve o Alexandre Galo e ele demorou 50 dias para contratar um treinador? Onde estavam esses torcedores quando tudo isso aconteceu? Onde estavam esses torcedores quando o Marcelo Teixeira disse que o Santos tinha um treinador contratado e que ele já elaborava o planejamento e nós descobrimos que isso era uma mentira descarada? Onde estavam estes torcedores? E aí agora, com o Santos tendo 3 jogos importantíssimos pela frente, eles vão lá, pedem a cabeça do treinador, atiram rojão para dentro do campo e paralisam o treino. Vocês não acham isso muito estranho? Eu acho. Então, é aquela coisa. Você pega o termômetro, põe debaixo do braço. Acusou febre. Ao invés de você tomar um remédio, você joga o termômetro fora. Demitir o Pedro Caixinha é jogar o termômetro fora. Ele tem os seus erros? Tem. E eu acho que eu expliquei para você com muita calma quais são os principais erros do Pedro Caixinha. Mas o Santos precisa atacar o problema e não o mensageiro. Não se joga o termômetro fora. Você vai no médico, você procura um remédio, você procura um tratamento. E o Santos precisa de um tratamento. Precisa de uma gestão profissional, precisa virar SAF, precisa se modernizar suas infraestruturas. O pai do Neymar tá aí, trazendo reforma para o CT, reforma para vestiário, tá discutindo a arena em Cubatão, muito para 45 mil lugares, muito melhor do que o projeto da W Torre para 25, 30 mil pessoas. Precisava o pai do Neymar chegar para que o Santos discutisse esse tipo de coisa? As gestões do Santos não poderiam ter feito isso? Isso é jogar o mensageiro fora. É pegar um time um clube que tem muitos problemas e dizer: a culpa é do treinador, joga fora. Em 2023, o Santos jogou 4 ou 5 termômetros fora. Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre, não sei mais quem, Marcelo Fernandes, o presuntinho, e sabe o que aconteceu? Rebaixamento. Ficar trocando de treinador não necessariamente significa que o clube vai melhorar. Precisamos pensar a longo prazo. E é por isso que eu acho que o Pedro Caixinha precisa, por hora, de manutenção. Mas ele precisa se ajudar. E isso passa pela classificação do Santos para o mata-mata. Se o Santos chegar até a semifinal, garante vaga na Copa do Brasil e aí começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Desculpem o vídeo um pouco longo, mas eu precisava gastar algumas palavras para falar sobre o momento atual do Santos. Vamos torcer para que logo mais contra o Água Santa o Santos possa reencontrar o caminho das vitórias para terminar a noite deste domingo, pelo menos na segunda colocação do grupo. Quarta-feira, outro jogo importantíssimo contra o Noroeste e depois a última rodada contra a Inter de Limeira. O Santos só depende dele. E a hora, torcedor, é de apoiar. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, não esqueça do seu like, deixe sua opinião, diga se concorda ou discorda de mim, vire membro do canal se quiser e puder e apoie o produtor de conteúdo independente. Mais tarde, por volta das 10h40 da noite aproximadamente, live pós-jogo. Você é o meu convidado especial, vai ser um prazer recebê-lo para discutirmos ao vivo mais uma rodada do Santos no Campeonato Paulista. Até mais tarde, meu amigo, um abençoado domingo para você e que o Peixão faça a sua parte. A gente volta mais tarde, mas por enquanto é só. Um abraço e até mais.